Boa tarde, turma. Hoje nós vamos começar a trabalhar com as operações com esse conjunto dos números racionais. Como a gente viu, o conjunto dos números racionais, eles possuem várias representações, se apresentam de várias formas. Número fracionário, número decimal, porcentagem, dízima periódica. Então, ele apresenta de diversas formas. Então, nós vamos trabalhar as operações nesses formatos nos quais esses números racionais se apresentam. E nós vamos começar pela fração de números racionais. Então, nós vamos fazer aqui a primeira adição de fração. Na adição de fração, nós temos dois casos. Nós temos um caso quando o denominador é igual e outro caso quando os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são iguais, o denominador é este número de baixo. No caso aqui nós temos essa fração. Eu tenho a adição dessas frações, 2/5 mais 1/5. Aqui em cima eu tenho o que eu chamo de numerador e a parte de baixo é o denominador. Quando os denominadores são iguais na fração, basta simplesmente repetir esse numerador embaixo, vou repetir, e soma a parte de cima, 2 mais 1. Então, 2 mais 1, 3/5. Ou seja, quando o denominador é igual, basta repetir e somar. Outro exemplo, aqui nós temos 4/7 e 2/7. O 4 é o numerador e a parte de baixo é o que eu chamo de numerador. Então, repete o denominador e soma a parte de cima, que são os numeradores. 4 mais 2. 4 mais 2, 6/7. E assim que a gente faz. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho o número, vamos ver aqui. Bom, aí nós temos a seguinte adição: 5/8, 2/8, menos 1/8. Aí você está dizendo, professor, mas nós estamos trabalhando a adição. A adição, pessoal, tanto pode ser positiva quanto negativa, chamada adição algébrica. Então, no caso aqui, observe que todos os denominadores são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador e vou fazer as operações de cima. Eu tenho 5 mais 2 menos 1. Vou repetir aqui, vou fazer as somas. 5 mais 2, 7. 7 menos 1, 6. Então aqui eu tenho 6/8. Observe que essa fração é uma fração que ela pode ser reduzida, ou seja, simplificada. Eu vou dividir por 2 e por 2. Tem que ser igual a esses dois números. 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2, 4. Pronto, essa fração ela é irredutível, não dá mais para simplificar. Então nós vimos aqui a adição quando os denominadores são iguais. O que a gente faz? Então, quando a adição de fração for de denominadores iguais, nós vamos seguir a seguinte regra. A adição de fração com denominadores iguais, repete-se os denominadores e soma os numeradores, ou seja, a parte de cima vai somar ou subtrair, depende do sinal que aparecer. Bom, agora nós vamos ver o segundo tipo de adição de fração. Agora nós vamos ver quando os denominadores são diferentes. Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho uma fração 2/3 mais a fração 1/2, 1/2. Observe que a parte de baixo, que a gente chama os denominadores,
2 e 3 são números diferentes. Neste caso, eu não posso simplesmente repetir um deles, porque eles são diferentes. Quando são iguais, basta repetir. Aqui a parte de cima, eu não posso simplesmente somar. Tem gente que faz 2 mais 3, 5, 2 mais 1, 3. Está totalmente errado. O que a gente tem que fazer é tentar transformar o 2 e o 3 em um mesmo número. Como é que eu faço para transformar o 2 e o 3 em um mesmo número? Eu tenho que achar um número no qual eu posso transformar o 2 e o 3. Existem duas maneiras. A maneira mais fácil, aliás, a maneira mais utilizada é encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A outra maneira é você tentar achar um número que você possa transformar esses dois. Assim, essa forma é mais intuitiva, é mais no meio que adivinhar o número. Eu vou tentar fazer essa maneira e depois nós vamos aprender a fazer o MMC. Essa maneira é o seguinte: eu tenho o 3 e o 2. Em qual número eu posso transformar o 3 e o 2? Eu tenho duas maneiras. Eu vou fazer a seguinte maneira. O número 3, eu vou pegar todos os múltiplos de 3, eu vou pegar todos os múltiplos de 2. Nós vamos encontrar os múltiplos de 3 e os múltiplos de 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somando 3, o próximo 3 mais 3, 6, 3 mais 6, 9. Observe que eu vou somando de 3 em 3. 3 mais 9, 12. E assim vai. Agora com 2 eu faço o mesmo processo. Vou repetir 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 6, 8. E assim vai infinitamente também. Agora, se vocês observarem, eu já encontrei um número aí que aparece nos dois casos. O número 6 apareceu tanto aqui nos múltiplos de 3, como apareceu nos múltiplos de 2. Como esse número ele se repete nos dois, ele é um múltiplo comum de 3 e 2. E é o que eu chamo de MMC, mínimo múltiplo comum. Por quê? Se eu continuasse fazendo aqui do 2, olha só o que aconteceu. 2 mais 8, 10. 2 mais 10, 12. Observe que eu encontrei outro número que se repete entre esses dois números, o mesmo múltiplo. Só que esse múltiplo é maior do que esse primeiro, né? E o MMC é justamente mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que se repete entre dois ou mais. Então agora eu sei que esse número no qual posso transformar o 3 e o 2 simultaneamente é o número 6, o menor múltiplo comum dos dois. Então eu vou trocar o 3 pelo 6 e vou trocar o 2 pelo 6. Agora o que nós vamos fazer? Agora que eu sei que esse é o mínimo múltiplo comum, depois a gente vai ver a outra forma de encontrar esse mínimo múltiplo comum. Descobrimos que o 3 e o 2 pode ser substituído pelo 6. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correspondência. Eu tenho 3 para chegar em 6. Eu devo multiplicar esse 3 por quanto? É simples. Eu tinha os múltiplos de 3. Observe que eu pegava 3 mais 3, 6, 3 mais 3, 9, e assim eu ia sucessivamente. Então, para eu ir de 3 para 6, eu conto aqui, ó, 1, 2. 1, 2. Então, para transformar o 3 em 6, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. Se eu faço uma multiplicação embaixo
por 2, eu tenho que fazer a mesma multiplicação em cima por 2. Colocar o resultado aqui. 2 vezes 2, 4. Para transformar o 3 em 6, eu fiz isso. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o 2. Eu quero transformar o 2 em 6. Vou fazer o mesmo processo. Vamos encontrar os múltiplos de 2. Começa com 2, 4, 6, 8 e assim vai sucessivamente. Então eu vou contar 1, 2, 3. Então, para transformar o 2 em 6, eu vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Em cima, eu vou fazer o mesmo processo. 3 vezes 1, 3. Agora, 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 1, 3. Agora que eu sei que eu transformei as duas partes de baixo iguais, ó, tá vendo? Os denominadores agora são iguais, eu já fiz a modificação em cima, eu posso agora simplesmente repetir a parte de baixo, que é 6, e somar os de cima, 4 mais 3. 4 mais 3, eu vou ter o resultado de 7 sobre 6. Então esse vai ser a forma com que a gente pode somar os números fracionários com denominadores diferentes. Para a gente completar, vamos resolver mais esse exemplo. Aqui eu tenho 2 sobre 3 mais 1 quarto. Observe que esses denominadores são diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar os múltiplos de 3 e 4 para ver em qual número eu vou substituir os dois. Então vamos lá. Múltiplos de 3, 6, 9, 12, 15. Vamos fazer logo do 4 agora. Múltiplos de 4. Vamos lá. 4, 8, 12. Opa, vocês estão vendo que já se repetiu o primeiro número. Então eu vou pegar o primeiro que repetir. Então significa que eu vou substituir o 3 e o 4 pelo 12. Vamos substituir. 12, 12. Agora eu quero saber quanto eu vou multiplicar o 3 para chegar no 12. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, para multiplicar o 3 para chegar no 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Em cima eu vou fazer o mesmo processo. Ou seja, 4 vezes 2, 8. Agora, nós vamos de 4 para 12. Eu vou multiplicar por quanto? Vamos fazer a mesma contagem. 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. Em cima, eu vou fazer o mesmo processo. 3 vezes 1, 3. Agora, eu posso simplesmente repetir a parte de baixo, que é 12, e somar a parte de cima. 8 mais 3. 8 mais 3, eu vou ter 11 sobre 12. E é isso aí. Viu? Como é bem simples. Da próxima vez, no próximo vídeo, nós vamos ver como é que tirou o MMC de outra forma. Mas é basicamente isso, a somar os números fracionários.